Então, gente, a saúde profissional, né, é extremamente necessária. Olá! Olá, tudo Oi, bom? Dandara, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa noite para você. Bom Tudo bom? dia, pessoal da Austrália, Sim, boa noite, Brasil. sim. É. Hoje a gente vai falar sobre saúde profissional, né? Como é que Isso tá a mesmo. saúde do pessoal em relação à carreira, as nossas vontades pessoais, como que a gente faz para alinhar isso tudo. Muita gente pensa também que propósito de vida é só carreira, então a gente vai desmistificar um pouquinho isso também, né? Mas comece se apresentando, Dandara, fala um pouquinho de você, da sua profissão. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui Obrigada a com você. vocês. Primeira vez Sim. transmitindo aí quase que para dois países, né? Você já mora há um bom tempo na É, Austrália, então uma experiência bastante sim. interessante. Bom, eu sou formada em ciências contábeis, então já trabalho há mais de 15 anos aí no mundo corporativo, sempre em grandes Uhum, empresas. Iniciei já na área contábil. De lá para cá já são 10 anos já em posição de gerência, então liderando pessoas. uhum, E foi onde também eu fui afunilando a minha experiência, buscando aprimorar aí toda a questão de liderança, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, embora eu esteja atuando de fato com foco maior na área contábil, em controladoria, controles internos e tudo mais. uhum. Tenho atualmente uma equipe bastante grande, de aproximadamente 35 pessoas aí sobre a minha liderança. Então, Caramba. eu busquei Responsa, hein? focar, exatamente, focar em todo o meu aprimoramento profissional nessa parte. E daí o porquê que mais recentemente também eu criei a página, né, o Carreira Ah, YZ, sim. voltado Uhum. para assuntos da área e também compartilhar experiências, levar profissionais para a gente discutir um pouquinho disso. Tenho falado também sobre propósito por lá, porque eu entendo que são assuntos aí muito oportunos, principalmente para o momento. Uhum. Fui bastante Exato. impulsionada, principalmente aí durante o período da pandemia, para criar a página, mas era fruto já de um desejo antigo de poder falar sobre isso, de tocar mais as pessoas a respeito disso, né? Também sou Uhum. mãe do Enzo, de quase 5 anos, isso Ah, que também linda. Uhum. enriquece aí a bagagem no que diz respeito a relacionamentos, né? Sim. E Sou casada. autoconhecimento, né? Exato, exato. Também. Uhum. Acho que esse é um pouquinho de tudo, é um panorama É, geral. A gente pode se ah, aprofundar. sim, obrigada. Obrigada por se apresentar. E me fala um pouquinho já com essa experiência toda, quais os principais desafios assim que você vê que as pessoas, principalmente nós mulheres, né? Eu falo muito focado mais em mulher, mas nós pessoas, seres humanos, quais são os maiores desafios que você vê que você ajuda as pessoas a se desenvolver? Quais são, sabe, os principais obstáculos que a maioria das pessoas tem, né, em comum? Uhum. Eu acredito que relacionamento, sabe? Lidar É, com pessoas de forma em geral tem sido um dos principais desafios da humanidade como um todo, desde sempre, mas sim. principalmente de alguns anos para cá, se tratando de um mundo cada vez mais complexo, dinâmico, ambíguo, né? Todas as coisas correlacionadas e muito que as coisas acontecem muito simultaneamente. Isso faz com que a gente tenha Uhum, uma carga de pressão, né, muito maior e imediatismo. Então, lidamos com questões também de ansiedade, né? E de riscos e tudo mais. Então, isso influencia bastante no nosso comportamento e, por consequência, o contato entre as pessoas. Então, se eu também me comporto dessa maneira, ou se eu estou me relacionando com pessoas que estão passando por todos esses desafios, claramente as nossas relações humanas elas se tornam mais complexas. E uhum, então eu vejo que esse é um dos principais desafios hoje, independente da posição que se ocupa, né? Se é uma posição sim. sênior, se é uma posição mais júnior, ou se está no mundo corporativo ou não, de forma geral, para lidar com uma secretária dentro da nossa casa, ou eventualmente um atendente num comércio, tudo isso, qualquer função nos exige muito mais em termos de habilidades assim, comportamentais. Então, eu acredito que Sim, relacionamentos como um todo tem sido um dos grandes desafios. com certeza. E qual é o principal em relação aos relacionamentos? Qual é o principal ponto que você trabalha com os seus clientes para desenvolver? Quais são as ferramentas que você utiliza?
Tá. Tudo que eu tenho adotado hoje, eu também apoiado os profissionais, tem sido sempre dentro do mundo corporativo como gestora, né? Ou parceira e tudo Uhum, mais. Por exemplo, eu não tenho nenhum trabalho além do mundo corporativo, quando eu falo assim de trabalho remunerado, né? O que eu tenho feito uhum, aqui seria mais voluntariado, só para caso tenha alguma dúvida a respeito disso. Então, todo o meu tá. apoio tem sido mais um trabalho de mentoria, principalmente com as minhas equipes, também lidero projetos multidisciplinares entre áreas. Então, quando a gente aborda essas questões, é muito mais primeiro voltado assim, quais seriam as minhas recomendações? Sempre voltar para o Uhum, autoconhecimento, né? é, Eu gosto de dizer muito uma coisa, a gente não muda o outro, a gente muda a uhum, gente, né? Tudo sim, parte de nós. Então, perfeito. é só passar a se observar quando a gente começa a entender melhor como que a gente funciona, eu também consigo observar melhor o outro, eu consigo moldar os Uhum, meus comportamentos, entender os meus gatilhos e passar um dado momento, quando a gente consegue perceber de fato algumas mudanças comportamentais, se a gente for fazer uma análise, parar para analisar todo esse contexto, a gente sim, chega até a mencionar, nossa, fulano mudou, fulano era assim, agora não é mais e tudo mais. Fala, será que uhum, foi ele que mudou ou eu que mudei? Então, eu sim, costumo falar muito a respeito disso. A gente tem que olhar, se perceber o que eu posso fazer, né, para que a minha relação com o outro seja melhor. A uhum, autorresponsabilidade, trazer isso para si. É sim, uma das isso é grandes verdade. recomendações. Isso faz toda a diferença mesmo. Se Verdade. conhecer. Muda tudo. Tem alguma ferramenta assim mais específica de autoconhecimento que você gosta de usar com as Então, parece que é pessoas? simples, né? Porque a gente fala autoconhecimento, autoconhecimento, É, autoconhecimento, e aí? Bom, na prática, né? O que na seria? prática, exatamente. O que eu fiz ao longo desses tempos, primeiro, antes de entrar na técnica mesmo, fui fazer terapia. Então, Uhum, começa, acho que um pouco por aí, toda essa visão mais sim. holística, a gente entendeu parte da nossa trajetória e tudo mais. Depois, um processo Uhum, de coaching, então, guiado por um profissional, entendeu? O seu momento de trabalho atual, onde que eu quero chegar, como que estão, então, os meus comportamentos, as minhas relações. Análise de perfil, já fiz algumas. Então, por exemplo, tem o DISC, que eu não sei como que é conhecido por aí, mas também é conhecido como eu disse que Mente. mesmo. Uhum. O MBTI também, bem Amo. completo. Nossa, eu amo. Meu Ele preferido. acho que é muito específico, né? Quando fala de É. perfil, comportamento. Então, também já fiz esse. Tem um que eu tenho muita curiosidade de fazer, não sei se você conhece, que é o Enneagrama. Já ouvi falar muito Ah, bem já. também. Eu fiz quando eu era adolescente. Eu participei de um curso de Enneagrama, para Legal. entender, melhor. Eu E adoro. além disso, eu gosto de entender um pouquinho de tudo, assim, sabe? Eu coleto as minhas impressões e conhecimentos a respeito dessas técnicas e vou moldando ali mais ou menos a minha visão. Mais recentemente eu fui estudar um pouquinho de astrologia também. Então, eu cheguei Ah, até a eu fazer amo um também. mapa astral. Sim, E aí fui ponderar todas essas técnicas e hoje eu acho que eu tenho um bom entendimento, vamos dizer assim, de quem sou eu, por exemplo, eu consigo fazer uma Uhum, leitura melhor das minhas equipes, das pessoas com as quais eu me relaciono, até de repente para você saber entender os gatilhos de cada um, respeitar o sim. momento, né? Falar, fulano, de repente tem uma tendência de se comportar mais ou menos assim. Hoje, Uhum, baseado nesse dado comportamento, deixa passar um pouquinho, deixa o tempo dele, não vamos abordar dessa maneira, vamos fazer assim. Então, você começa a elaborar algumas estratégias, né, para uhum, poder abordar determinados assuntos, sim. enfim, e de Isso é bem como interessante. deixar as relações mais harmoniosas, né? Você, por exemplo, você passa o MBTI para as pessoas que você gere, e daí, quando você tem análise, você tem o perfil deles, o que que você trabalha em cima do perfil, nos pontos fortes, os pontos fracos, o que seria exatamente a forma que você Exatamente. Quando a gente faz trabalha. análise de perfil, eu gosto muito, primeiro, de dividir a questão do feedback, né? Então, por exemplo, eu já liderei Uhum, uma equipe, eu contratei na época uma coaching bastante experiente nessa questão de leitura de perfil baseado no DISC na ocasião. E aí foi sim. muito interessante que a gente combinou o seguinte: cada um responderia sobre o seu perfil, então você responde uma série de tendências de comportamento, como você se vê como
as pessoas se veem, né? São Uhum. respostinhas até que bastante simples, e depois ele faz um cruzamento de perfil, né? Tendência de comportamento, como sou, como estou, e traz todo um relatório, né? De perfil Tá. comportamental. Baseado nisso, essa profissional, no caso, por exemplo, ela fez uma devolutiva para mim, sem conhecer a minha equipe. Então, foi aí que eu tive bastante confiança nessa técnica, inclusive, né? Uhum. Então, ela trouxe as impressões dela para mim sem conhecer e foi muito assertiva, assim, na questão da leitura, né? De cada Sim. perfil. Olha, esse profissional tem uma tendência de ser mais metódico, por exemplo, para algumas atividades. Esse daqui é provável que ele seja filho único. E foi fazendo perguntas muito específicas, assim, você fala, gente, como que ela soube, né, a respeito disso? Aham. Gráficos e tudo mais, e as Sim. tendências. Então, é muito importante ter essa devolutiva e depois o feedback para o profissional, porque aí você fecha o ciclo, né? Pelo menos Uhum. nessa parte de leitura e de entendimento. Após isso, a gente pôde desenhar um plano de ação. Né? Então, tudo bem, estamos alinhados em relação a isso, também confirma com o que você observa, você tinha conhecimento disso, muitas vezes eles não, todos nós, né, quando vamos falar a respeito disso, vamos pensar a primeira impressão que se tem. São Sim. coisas que você não parou para pensar daquela maneira, não parou para se Uhum. autoanalisar. Mas ao escutar, ao ler sobre o assunto, você pensa, poxa, isso faz sentido, né? Não tinha pensado Uhum. dessa maneira, mas realmente faz sentido. E aí a pessoa começa a correlacionar e passa a ter uma credibilidade maior em relação àquele tema, aquela Uhum. técnica e tudo mais. Então, feito isso, fechado esse ciclo, a gente traçou um plano de ação. Né? Ou pelo menos assim, são as conversas francas, as conversas de adulto. Tudo bem, tem coisa que eu não vou mudar, é tendência de traço de personalidade, mas vamos combinar então, se você tem uma tendência, não é uma pessoa forte em planejamento. Pode acontecer de levantar a mão e avisar as coisas que vai estourar um prazo em cima da hora, né? Porque é uma Uhum. tendência dessa pessoa trabalhar mais no freestyle, vamos dizer mais ou menos assim. Sim. E se a gente fazer uma transição de algumas atividades? Né? Há uma pessoa que de repente ela tem uma tendência de ter um perfil assim mais explorador em termos de inovação, de trazer mais criatividade, de querer explorar coisas de uma forma mais livre. Então isso me Uhum. ajudou muito a conseguir fazer remanejamento de atividades dentro da equipe. Aí a gente vai acabar conectando com outro tema que está totalmente relacionado, que é a questão de explorar as suas habilidades, né? Os seus Sim. talentos. E aí você Sim. começa também a olhar e falar assim, poxa, eu não tinha pensado e nem analisado dessa maneira que fulano de tal tem uma propensão, por exemplo, uma tendência, né, a trazer trabalhos mais ricos em relação à inovação, à Uhum. tecnologia, né, a ferramentas digitais e tudo mais. Vamos testar? Então, nessas horas eu me sentia confortável, mais confortável para compartilhar com eles essas ideias e a gente fazer alguns acordos, alguns combinados. E se a Sim. gente fizer algumas mudanças? E Uhum. nesses remanejamentos costumava dar muito certo, a gente ser muito feliz assim nas decisões que tomava Que legal. e inclusive as pessoas se encontrarem mais nas suas atividades, né? Porque pare e É pensa, isso que eu ia puxa, falar. E aí você exato. consegue colocar todo mundo no seu propósito, né? Fazendo algo que gosta, que é um dos pontos do propósito e de você estar feliz com o seu trabalho e você explorar os seus talentos, né? Às vezes a gente está muito insatisfeito com o trabalho porque a gente não explora, não usa os nossos talentos, não usa as nossas habilidades, então parece que não faz sentido pra gente aquilo que a gente está fazendo, Com né? certeza. Porque a gente tem se falado muito de propósito, né? E principalmente agora o tema ficou bastante em evidência, inclusive, e charmoso e toda essa questão. E muitas É. pessoas, eu acho que eu vejo pessoas até bastante preocupadas em relação a isso, porque acredita que tem que ser um negócio macro, É. impactante, né? Aquela coisa assim, Uhum. razão pela qual eu existo. Mas se a gente for parar para pensar mesmo, são coisas simples que a gente pode conectar e correlacionar e ter uma satisfação maior naquilo que a gente faz, como, Sim. por exemplo, algumas habilidades, né? Eu não Uhum. preciso mudar radicalmente a minha função, o meu trabalho, a empresa para a qual eu trabalho, exerço ali a minha função, me relaciono, para ter mais satisfação e, inclusive, conectar com aquilo que eu chamo de propósito, né? E ele também não precisa ser definitivo. Eu encontrei Não, muda hoje, o tempo acho que é todo. isso, muda o tempo todo. Muda. Exatamente. Muito interessante você falar. E também, eu acho que a gente vem de uma geração.
Eu não sei se provavelmente você está sentindo isso também, que antigamente acho que nossos pais, né, a geração dos nossos pais, era muito, ligava muito o trabalho com uma coisa sofrida, que tinha que ser feita, né? Muito ligado a sofrimento e trabalho para ganhar dinheiro, e é isso que é trabalho. E a gente está mudando um pouco a nossa geração, né? Então, acho que as pessoas hoje em dia não querem mais só serem remuneradas para o trabalho, elas querem ver significado naquilo que elas fazem, né? Então, por Exato. isso que eu acho que vem muito esse negócio do propósito. E uma coisa interessante a se falar aqui é que não necessariamente o seu propósito está ligado à carreira, porém, é Uhum. importante dizer que você pode dar tudo que a carreira, na verdade, né? Talvez você não faça o que você ame, mas o negócio é qual o significado que você dá para o seu trabalho. É o significado que você percebe nele, o valor que você dá a ele, independente do que você faça. Acho que hoje em dia as pessoas ligam muito propósito com empreendedorismo ou coisas mais holísticas e tal, mas, gente, não necessariamente, né? Uhum. Não é bem assim. Acho que isso aí é uma coisa que está sendo difundida de uma forma um pouquinho errada. Então, eu acho que você pode ser feliz e viver no seu propósito dependendo do significado que você dá ao seu trabalho, né? E isso pode mudar hoje, se você quiser, Exato, com né? certeza. Eu acho que eu posso falar até, Má, da minha trajetória, parte da minha trajetória, parte da minha história de vida, correlacionando como da forma como eu vinculei o significado do trabalho na minha vida e como isso me deu força também para chegar até aqui. Até para a gente sair um pouquinho do só do conceito e trazer para a prática. Não estava nem na minha mente, mas Uhum, você falou isso, eu fiz uma retrospectiva aqui na minha cabeça. pode Porque é falar. realmente isso, muito antes até de saber o que era propósito, desde a minha adolescência, eu fui criada pelos meus pais de uma forma que eu deveria ser uma mulher independente, que batalharia pelas minhas conquistas. Eu sempre ouvi isso Sim, desde pequena. Eu acho que tem um também. pouco da Uhum, trajetória de vida dos meus pais, que lutaram, trabalhavam na área rural quando eram crianças e tudo, e vieram para São caramba. Paulo, estudaram e conquistaram as suas coisas. Então, minimamente o que eles esperavam para as filhas deles era, olha, vocês vão ter uma base muito diferente da minha, né? Não vou te dar Uhum, nada, mas vai ter muito mais oportunidade em termos de estudo, de desenvolvimento, então faça bom proveito disso, né? Não sim, espero minimamente que você possa honrar aí a tua independência e tenha responsabilidade pelas tuas conquistas. Então, eu ouvi isso desde sempre, mas além disso também, por exemplo, o meu pai, ele era muito, tinha um senso de protecionismo muito grande. Então, da mesma forma que ele falava isso, o estudo sempre foi prioridade dentro de casa, porque eles trabalhavam com educação, trabalham, aliás, até hoje, e eu ah, legal. ouvia muito o seguinte: olha, você só vai trabalhar depois que você terminar a faculdade. Né? Custe o que custar, tudo que a gente tiver que Uhum, remanejar aqui para fazer, para conseguir suportar isso, mas o estudo é a prioridade. sim, E só que você também só vai conquistar a sua independência, né? E poder fazer as suas próprias escolhas. Ele usava até uma frase assim: você só vai poder opinar e ter voz dentro de casa no dia que você pagar suas contas. Então eu cresci com essa frase: pagar conta uhum, é sinal de independência. Né? Ter aham, voz e poder falar está correlacionado a ter uma remuneração e poder participar aqui do orçamento familiar. E o que eu fui fazer? Eu tracei toda uma estratégia para conseguir buscar antecipar minha entrada no mercado de trabalho, porque eu queria muito ser uhum, independente. Né? Tinha o uhum, ímpeto de poder também fazer as minhas próprias escolhas. E eu fui fazer curso técnico junto com o ensino médio, porque eu sabia que tinha a obrigatoriedade de cumprir uma carga de estágio, e uhum, eu correlacionei isso com a minha entrada no mercado de trabalho. Falei, bom, ele vai entender que com isso eu estou me dedicando ainda mais para o estudo, mas por consequência vai ter aí uma questão de entrar no mercado de trabalho. E isso aconteceu. Então, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar caramba. numa multinacional alemã, já na área contábil, porque era um Ah, estágio que uhum, obrigatório ali que eu deveria cumprir até os 18 anos, mas aí eu antecipei. A primeira oportunidade que aconteceu, eu passei nesse processo seletivo e nunca mais parei. O que eu quero dizer com isso? Para mim, o trabalho significa o quê? Não era a remuneração em si, né? não. Era a independência, era ter Uhum, voz.
né? Era ser Uhum. responsável pela minha trajetória, era poder chegar depois e falar, olha, tá vendo? Então, agora eu posso fazer as minhas próprias escolhas. Tanto que aos 19 anos eu já não morava mais com os meus pais, e dali Eu para também não. frente É. Foi foi exatamente com aconteceu 19 anos que eu saí de casa também. mesma idade. É, engraçado você falar isso. Eu não me identifico muito também. E engraçado você falar que o propósito, o que está ligado carreira para você é independência, né? Para mim sempre foi propósito. Assim, eu sempre não carreira, eu não via como carreira, mas eu via assim, eu associava dessa forma. Ah, eu tenho que escolher um curso, né? Eu tenho que me formar em alguma coisa que vá mudar a vida das pessoas. Eu Uhum, tenho que fazer alguma coisa assim muito grande para mudar a vida das pessoas. Eu quero salvar o mundo, eu quero ser alguém importante que vai fazer diferença. E isso na minha cabeça de 16 anos era só isso que eu pensava. Então, para mim, a carreira era diretamente associada a propósito. Mas muitas uhum. pessoas não são, e eu conheço, acho que a Muito cedo, maioria que eu conheço não é assim. Então, é, por isso que eu não, acho que elas ficam nessa agonia de caramba, tipo, eu não tô vendo propósito no meu trabalho, será que eu tô errada? Não, você não tá errada, você tem o seu propósito, a sua maneira de pensar, e não tem nada de errado com isso, gente. uhum, Não tem nada de errado. é, Portanto, que você não odeia o seu trabalho, obviamente, que você também, né, não precisa ir infeliz todos os dias, mas não tem nada de errado de só ir lá trabalhar, pagar as contas e viver o seu propósito nos seus hobbies, com a sua família, com outras coisas que você faça. Não tem problema nenhum você tem que nisso. achar um significado para aquilo, né? Aquilo tem que ter um Sim, valor para você, tem que ter, né? sim, É aquele sim. motivo que te faz levantar da cama todos os dias. Por exemplo, meu primeiro gatilho foi independência, logo a seguir a Uhum, realização. Eu sempre sim, tive para mim que eu tinha que ter um diferencial, né? De não poder entrar num lugar e sair da mesma forma como eu entrei. Eu sempre uhum, carrego muito essa questão forte comigo de legado. Então, em 15 anos, eu estou na sexta empresa, não construí carreira em uma única empresa. Na hora que as coisas uhum, deixam de fazer sentido para mim naquele lugar, eu começo a questionar até que ponto sim, eu vou continuar deixando as minhas impressões aqui, que eu posso realmente continuar fazendo parte de transformação. Por exemplo, eu me defino como um agente de transformação e de mudança. sim, E aí, se eu vejo que esgotou aquelas possibilidades, eu já uhum, começo a uhum, ficar incomodada. Né? Então, tá sim, diretamente ligado também essa questão do que a gente entende que é valor para a gente, que é para você. propósito. Exatamente. Exatamente. Cada um tem seus Alguns, valores, óbvio. exatamente, vão estar diretamente ligados à subsistência mesmo, né? Ou Uhum, que o maior valor é estar mais tempo, eventualmente, dedicado a um hobby, alguma outra questão que não uhum, necessariamente seja remunerado, mas fazer um trabalho com bem feito. Todo mundo quer ser reconhecido no final das sim, contas. Eu acho que isso no também final, é sim. básico para qualquer função, né? Reconhecimento é muito Uhum, importante para a gente se sentir também valorizado e bem quisto uhum, das nossas funções. Então, desde que também tenha minimamente isso, é bem possível que as pessoas encontrem satisfação naquilo que elas façam. sim, com certeza. Às vezes, por exemplo, seu propósito está relacionado a cuidar, dar uma educação para os seus filhos ou estar mais com seus filhos. O seu propósito focado é nisso. Tu vai arranjar um trabalho que tu tem que trabalhar 14 horas por dia? Não vai, né? Então, assim, é interessante as pessoas pensarem, definirem o seu propósito de vida, né? O que é mais importante para você, no sentido de, o que é mais importante para você? Quais são os seus valores? Qual o legado que você quer deixar para as pessoas, né? Ou o que você é bom, o que você gostaria, enfim, de estar fazendo ao longo da sua vida em todas as áreas. Então, definir esse propósito e alinhar isso com as suas expectativas profissionais também. Isso é bem importante, né? Então, por exemplo, igual eu dou o exemplo da pessoa que quer dar qualidade de vida para os filhos. Educação, no sentido não só educação escolar, né? Mas educação em casa. Então, você precisa estar um tempo com os seus filhos. E Uhum, daí tu vai trabalhar 14 horas? Não, você tem que alinhar as expectativas do seu trabalho com a sua vida pessoal, né? Que é um dos seus propósitos. Então, exato. é interessante a pessoa definir o seu propósito realmente por causa disso, né? Definir, ter consciência realmente da sua escolha e se autorresponsabilizar por ela também, porque também tem aquela Sim, frase, né? Cada escolha é uma renúncia. E muitas vezes exato. as pessoas se frustram porque elas querem tudo, né? Você quer também poder realmente priorizar. Não que algumas empresas já não estejam atentas a isso e queiram também participar, vamos dizer assim, dessa
construção, dessa nova redefinição, para que as pessoas tenham mais equilíbrio e Uhum. balanceamento entre as funções. Mas vamos pensar que a gente ainda está nessa jornada de transformação. E na Tá. maioria das vezes a gente acaba tendo que escolher mesmo se eu vou passar mais tempo com a família, se eu vou ter uma remuneração de repente mais alavancada, mais agressiva, variável, e aí eu vou ter que trabalhar horas a mais para entregar mais resultados, ou eu quero um trabalho que eu possa viajar muito, porque eu gosto de estar com essa vida mais dinâmica, mas ao mesmo tempo Uhum. eu não estou balanceando o tempo com a minha família, e aí você tem que colocar na balança de fato, para O que poder é tomar essa importante? decisão. O que que é Sim, importante? O que que pesa mais? O que que me traz mais dor por não fazer ou por fazer? E aí, a partir exato. disso, tomar a sua decisão, né, para seguir o caminho com foco naquilo. Mas uma vez tomada a decisão, tomar com consciência, a autorresponsabilidade. Quem decidiu, então fui eu. Foi uma escolha. E tá tudo bem se eu não tenho um trabalho que eu estou focado na remuneração agressiva, que eu estou viajando, que eu estou trabalhando numa multinacional, que eu estou exposta globalmente, mas eu estou mais tempo com a minha família. Eu participo desse convívio, né? Eu tenho um Uhum. horário mais flexível e tudo mais. Foi uma escolha. Ou eu vou para esse outro caminho, né? Felizmente, como eu disse, eu acho que a gente está entrando nessa nova era que as coisas vão poder ter um equilíbrio melhor a respeito disso. Eu Graças a mesma Deus. posso falar até, né, também a respeito de mim, eu vejo essas coisas mudando, até a gente Uhum. poder fazer um pouco mais de home office, tô mais tempo com meu filho hoje, já tive num momento de ficar 12, 14 horas fora de casa, sei o quanto é angustiante, e aí, eventualmente, se ainda tem cenário como este, buscar ter o tempo de qualidade, né? Então, no tempo que tiver É. junto, aos finais de semana, eu busco, por exemplo, ter uma rotina muito programada, uma vida muito otimizada, um calendário muito bem definido, principalmente durante a semana, para que eu Uhum. possa ter o meu tempo de lazer também, o meu tempo junto à minha família, sem aquela grande preocupação que eu deixei um monte de coisa para trás e a vida está Sim. totalmente desorganizada, né? Mas exige muito planejamento. Exige estar sempre Isso que eu já ia te falar. preparado. Eu queria entrar exatamente nesse assunto, principalmente para nós mulheres, né? Hoje em dia a gente assume muitos papéis. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é amiga, a gente é filha, a gente quer fazer nossos projetos pessoais, nossos hobbies, trabalhar. Me explica, como é que faz tudo isso junto sem pirar? E Acho que eu é bem aquela tenho uma coisa. crença muito grande, vou confessar aqui, que quando eu Hum. saí do Brasil, e foi um dos motivos que eu saí do Brasil, eu estava trabalhando numa multinacional também, eu trabalhava, tipo, além do trânsito, né? Não só o trabalho, mas eu Uhum. ficava uns 14 horas fora de casa ou mais, e depois eu inventei de fazer mestrado junto com o trabalho, a doida, né? Aquela pessoa que quer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, era eu. Aham. E aí eu saía de casa às 6 da manhã, só voltava às 9 da noite. Só que aí, esse ciclinho, né? Eu cheguei no burnout, que eu falei, "Gente, isso não dá mais pra mim, eu não quero mais essa vida. O que é que eu tô fazendo aqui?" Eu não via mais propósito nenhum, porque eu não tinha tempo nenhum pra mim. O trabalho, eu acabava que eu não gostava, porque eu não tinha um relacionamento bom com as pessoas. Eu também não tinha um autoconhecimento, então eu não sabia lidar com certas situações, não sabia impor meus Uhum. limites, não sabia trabalhar em mim, enfim. Uhum. E daí perdeu completamente sentido pra mim. Falei, gente, não quero mais, o que que eu faço da vida? Uhum. Foi daí que eu decidi vir pra cá. Então eu Sim. tenho muito essa crença que no Brasil não é possível você ter uma qualidade de vida assim sem trabalhar demais. Eu sei que Uhum. posso estar errada. Tipo assim, pra mim é É. muito difícil você associar ganhar muito bem e trabalhar pouco. Não sei como é que faz isso no Brasil. Sim, eu Uhum. tenho essa crença. Por favor, me Entendi. desmistifique. Eu acho que tem um pouco de perfil de empresa também. Já trabalhei em empresas que trabalhavam muito mais, eventualmente, do que trabalho hoje. Também tenho a gratidão assim de ter uma equipe bem preparada que foi construída ao longo do tempo que eu também estou lá. Por exemplo, quando eu assumi a função atual, acho que tudo, vamos se resumir assim antes de eu já falar um pouquinho sobre isso, mas a grande Tá. questão é se resumir a ciclos e fases, e a gente tem que saber também ter um pouquinho de paciência para viver a cada ciclo. Quando eu assumi a função atual, por exemplo, há um ano e meio atrás, Uhum. eu tive que mexer em boa parte assim dos subordinados diretos, tive que retrabalhar a equipe, você reorganiza. Tenho 3 pessoas que se reportam direto a mim, 3 gerentes, e 2 foram substituídos nesse período. Então, ao longo de Uhum. 3 meses, eu fiquei assumindo dupla função de uma área e depois
dupla função de uma outra área. Eu trabalhei demais. Nos primeiros 6 meses, assim, horas extraordinárias, né? Além do Uhum. que seria talvez o desejável ali, o saudável num médio, longo prazo, nesse início. Mas eu tinha consciência que era um período que ia passar. Isso sempre me ajudou muito a saber, eu Uhum. coloco isso para mim como um timing para cada coisa. Então, é um momento que eu vou estar um pouquinho mais ausente durante aquele período com a minha família. E eu costumo fazer Uhum. esses combinados em casa. Então, quando eu mudei de emprego, foi uma decisão consciente conversada dentro de casa, né? Eu tinha uma pessoa que era meu braço direito aqui, trabalhava mais de 4 anos dentro da minha casa, que eu podia confiar plenamente, que lia a agenda da escola do meu filho, né? Então, assim, que ia cuidar de tudo aquilo ali para mim, de como um acordo com meu marido, então os amigos próximos, assim, que Sim. querem também te ver bem, estão conscientes daquele momento, e você sabe que vai passar. E para mim sempre aconteceu assim, eu foco e aquela fase vai passar. Passou. Uhum. Teve a fase também que eu fui fazer o MBA, então eu estava num período mais tranquilo no emprego anterior, porque já era o encerramento de um ciclo, era o momento ideal para fazer o MBA. Então era o momento que eu foquei no MBA, né? Tá. Depois que eu reorganizei a área, então você falou assim, então agora eu vou voltar a fazer exercício físico. É o momento Uhum. que vou acelerar, intensificar essa rotina no meu dia a dia. Então, eu tenho essas coisas e eu falo que a vida ela é balanceada. Eu não acredito que você vai estar plenamente em equilíbrio e 100% ali, totalmente equilibrado todos os dias. Eu acho que tem Uhum. ciclos, Sim. né? Sim. Vai ter momento, por exemplo, o filho que acabou de nascer, né? Aquele primeiro período que é totalmente foco para o filho. Seria alucinante, assim, viver um momento muito, assim, revolucionário na carreira logo ao mesmo tempo. Não que é Sim. impossível. Mas aí, Uhum. certamente, a vida social vai ser sacrificada, a relação familiar ali você vai ter que fazer mais combinações, vai ter que ter um apoio dentro de casa. Eu peço muito ajuda e eu delego muito. Tá Delegar é diferente de certíssimo. delargar, mas eu peço muito ajuda. Eu Uhum. não sou uma pessoa que quer fazer tudo sozinha. Então, isso também funciona para mim. Eu sempre tive Uhum. muitas mãos para me ajudar. Muita. Gente que trabalha em casa, a minha relação no meu relacionamento em si, o apoio que meus pais me dão, principalmente a minha mãe, que é um pouco mais próxima também. Então, assim, e a equipe, divido muito. Eu não sou aquela pessoa que quero fazer tudo sozinha. E isso Tá. faz com que eu tenha fôlego para Uhum. conseguir equilibrar as minhas coisas, né, e balancear os ciclos. Sim. Então, agora eu pude me dedicar um pouco mais ao projeto pessoal que eu criei durante a pandemia, porque eu também era uma pessoa que ficava 2 horas no trânsito, 3 horas por dia. E aí você fala, fiquei restrita em casa, não posso mais sair, não estou mais consumindo esse tempo no trânsito. E estava sempre em atividades, uma pessoa que estou sempre Uhum. fazendo alguma coisa. Bom, vou criar, tive a ideia, sem pretensão nenhuma, e vou começar a colocar um pouco de energia nisso. Agora eu já vou começar a desacelerar um pouquinho de novo, porque aí os trabalhos já começam a ir para o escritório, Sim. você tem um pouquinho mais de convívio com as pessoas. E assim, eu acho que a gente saber aceitar e conviver com isso, não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, são fases, então agora é o Uhum. momento de focar de novo na carreira, sabe? E aí a gente vai Sim. balanceando. Eu acho que Legal é você isso. falar isso. Na época provavelmente eu não sabia muito assim como fazer. Tava em início de carreira e tudo mais. Não sabia muito bem como gerenciar, mas foi bom eu ter vindo para cá, porque aqui, não sei, pelo menos por enquanto, assim, a vida eu acho mais tranquila, sabe? Não tem tanta essa pressão de carreira quanto no Brasil. É o que eu vejo São assim no Paulo. geral. As pessoas têm um lifestyle mais relaxado, sabe? Eu trabalho na mesma coisa que eu trabalhava no Brasil, só que assim, muito menos, sem comparação. O ritmo é completamente outro. As exigências das pessoas são outras. Então, tem isso também, é questão cultural, né? Eu acabei me Sim. encontrando mais aqui nessa questão cultural daqui. As pessoas aqui prezam muito mais a qualidade de vida na praia, com a família, com os amigos, do que o trabalho. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, eu também senti falta de ter um trabalho mais agitado. A gente nunca tá satisfeita, né? É sempre assim, Entendi. normal, Tem é alguns normal. amigos que moram fora e falam a mesma coisa. As pessoas são muito relaxadas, pra mim. É, eu acho que tem essa questão também, né, é tudo histórico, né? É, Colonização, tudo que a gente sim, viveu. O brasileiro é hard working, precisa se é provar. é É mesmo. um país
né, os emergentes, então que uma série de oportunidades, subdesenvolvido ainda, então tem toda uma oportunidade de crescimento e as pessoas querem surfar essa onda, né? Uhum, Tem uma série de coisas a serem exploradas e tem mesmo. Não que eu acho que a gente tem que viver nesse ritmo, mas tentando é, compreender, né, fazer uma leitura a respeito disso. Como diz Freud, compreender é diferente de tolerar. Mas quando a gente sim, sim. compreende, fica talvez um pouco mais leve a forma da gente olhar. Uhum, Mas a gente ainda pode querer ou não querer também estar nesse ritmo e ainda assim fazer algumas escolhas. Que bom que você sim, também teve essa oportunidade e se encontrou aí, né? Então, pôde olhar sim, para fora, que exige muita coragem, é um ato de coragem, é viver muito. uma outra cultura, é praticamente uma É, outra vida. Eu morei 3 meses é, fora, não foi muito tempo. Morei em Boston durante um tempo quando eu fui estudar nos Estados Unidos, mas o legal. choque, assim, você se sente um peixe fora d'água completamente, né? Logo de cara, Sim, assim, você sabe. Você não é dali. é. Não, mas foi bom assim para ver e hoje em dia eu valorizo muito a nossa cultura também. Não estou falando que é tudo ruim, não. Eu valorizo bastante e eu vejo muitos pontos positivos para os nossos comparados a eles, e o lado bom deles é esse lado mais relaxado. Mas em comparação, a gente é muito mais preparado para o mercado de trabalho. Sem Impressionante. comparação, sem comparação. Nós somos muito bons. E eu sempre falo, gente, brasileiro é hard work mesmo, sabe? E as pessoas gostam de contratar brasileiro aqui, porque a gente sabe se posicionar, a gente sabe falar, a gente tem criatividade no trabalho, a gente, nós somos proativos, coisa que você não vê aqui. Proatividade é uma coisa que falta nas pessoas, bastante. É, Então, é é, uma vantagem para mim chegar aqui e ter toda essa qualidade, né, de brasileira mesmo, cultural, do que eu fui ensinada, e ao mesmo tempo poder usufruir do lado mais relaxado deles. Então, combinação perfeita. exato, exatamente, é um grande diferencial, né? Tem um colega meu que está trabalhando no Canadá e ele disse mesmo isso, que ele estava numa série de entregas, trabalhando na área de tecnologia, bastante acelerado. Chegaram a falar para ele, pô, vai com calma aí, né? Segura um É. pouquinho, não precisa liberar tão rápido assim, não, os colegas, os pares, porque você começa a Uhum. jogar a barra para cima e tá ficando muito alto, amigo. Peraí que a Sim, gente vai ficar para trás. é É, então, exatamente talvez até uma isso. reflexão para a gente fazer, né? É difícil dizer, de certa forma, será que precisa ser tão assim? Mas ao mesmo tempo, nós não temos uma economia como tem esses países, né? Até que É, ponto a gente vai e volta de uma crise, toda a sim, questão de saneamento e tudo. Acho que essa questão do instinto de sobrevivência também faz com que o brasileiro haja desta maneira, né? Eu preciso também, lutar para o sim. hoje, garantir o Uhum. amanhã. Sim, Quem sabe daqui a sim, alguns anos a gente vai poder viver de uma forma diferente. Acredito que estamos nesse caminho, construindo sim. para isso. Não, com Exatamente. certeza. Tomara. É, esse ritmo não é legal, mas assim, Não. eu gostaria muito de elogiar a gente como cultura, e que brasileiro sempre fala, ah, porque lá no exterior é muito melhor, sabe? A gente tem muito essa mania de dizer que os outros são melhores. Gente, não, não são. Nós somos muito bons, de verdade. Nós somos brasileiro, não tem igual assim no mundo. Em questão de criatividade, inovação, proatividade, de não reclamar, sabe? As pessoas reclamam de umas coisas bobas aqui que eu fico, meu Deus. Gente, sabe? Só pega e faz. Não custa nada. Vamos lá, Vai sabe? atrás. É, vai atrás. As pessoas esperam muito, assim, ah, porque fulaninho não me explicou como fazer. Eu falei, gente, pega e aprende, sabe? Não Porque tem a gente nada foi demais se criado aprender. assim, né? É, De ter eu que se fico, virar, gente, é de não ter as só. coisas prontas. Vai, É, e eu faz acho acontecer. engraçado, assim, minha chefe às vezes, ah, se quiser eu te explico. Eu falei, não, não, pode deixar que eu me viro. Fica Isso. tranquila. Fica tranquila que eu É. me acho aqui. Porque ela tá acostumada a lidar com pessoas assim, ah, mas eu não sei onde achar o arquivo X. Gente, só procurar. Vamos lá. Não custa muito, não. É isso Então, aí. Bom essas saber. coisinhas. E aí é bom, foi bom para mim também, para ver como que a gente foi desenvolvido muito bem nessa questão, sabe? Uhum. De educação cultural. É, Resiliência de conseguir, né? tudo. Sim. E voltar a se moldar, se adaptar ao foco para a solução. Realmente Eu é queria algo a se muito que os considerar. brasileiros tivessem essa noção de verdade, assim, como nós somos Exato. bons
e parar de ficar reclamando, que o Brasil tem muito isso de reclamar, de botar a culpa no governo, botar a culpa em fulaninho, não sei o quê. Gente, a gente tem um poder, que sério, eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, pelo menos. Se a gente botar esse poder todo para alavancar o Brasil, ninguém segura, de verdade. Eu acho que é muito Mas poder foco no pessoal, esforço. sabe? Eu acho que falta muito Uhum. nisso do brasileiro, poder pessoal de acreditar em si, acreditar no nosso país, né? E botar as Sim, coisas para frente sim, exatamente. e Unir se esforços desenvolver. para um Sim, objetivo comum, com sim. certeza. E aí, falando disso de juggling, vários projetos, né? E propósito também. Então, eu me encontrei muito na questão de saber balancear a minha vida. Então, meu propósito hoje em dia é ter uma vida que eu consiga ter saúde, porque saúde é o meu valor principal. E isso é interessante também, gente, quando vocês forem pensar no propósito e carreira, definir os seus valores, primeiramente, né? Então, o que é importante para você? Quais são os seus 5 principais valores? Defina eles. Eles vão guiar a qualquer escolha que você faça na sua vida, profissional, pessoal, enfim, em tudo. E quando eu defini isso, falei, não, a minha saúde é meu principal, eu não abro mão. E eu só tive noção disso quando eu cheguei aqui, porque você se vê sozinha, tendo que trabalhar, né? E aqui eu não tinha plano de saúde, assim, tipo, se eu ficasse doente, eu não ganhava dinheiro no início quando eu cheguei aqui, né? Se você não trabalha, Claro, você não ganha. trabalha por hora, Então, por dia e tal, tem que estar ali, né? Plena. tem que estar. Sim, hoje em dia já é diferente, que eu tô numa empresa e tudo mais, mas quando eu cheguei aqui, não, eu tinha que me virar, eu tinha que estar saudável todos os dias para pagar as contas. Sim. Então, eu botei a saúde lá no high level e até hoje em dia também é o meu valor principal. Então, eu preciso dormir minhas 8 horas, eu tenho que fazer exercício, não todos os dias, mas eu tenho que seguir a minha rotina de Com exercício, eu frequência. tenho que comer bem, eu preciso da minha meditação, eu preciso do meu tempo sozinha. Então, assim, são os meus valores. Se eu chegar no trabalho, Marcela, você vai trabalhar com algo que você vai ajudar muitos outros, vai mudar o mundo, mas você só vai ter tempo para você a cada 15 dias. Não Não, vai obrigada. funcionar. Não vai Isso vai te funcionar para agredir. mim. Exato. Exatamente. E Então, às é vezes, se a gente não interessante as tiver pessoas pensarem confiança, nisso, sabe? é, Tipo, ai, vamos mudar o mundo, beleza, mas o que é mudar o mundo para você? O que você vai ter que deixar de abrir mão dos seus valores, né? uhum. E que nem você falou, se a gente não tem consciência disso no lista, não tem isso muito claro ali em mente, você começa a entrar numa espiral e ver que tem alguma coisa que não tá legal, não tá te fazendo bem, você não tá feliz, e você não consegue Exato. definir o que é isso. Definir isso, é Né? exatamente isso que eu estava sentindo, essa agonia, essa angústia Essa agonia, essa angústia. de. Depois que você definiu e conseguiu identificar que esse é um dos seus valores principais, bom, então aqui é a minha zona de proteção, né? Aqui eu não Uhum, mexo. não O mexe. restante legal, se tiver daqui para baixo, se fizer assim assado, pode ser que Tudo suba, bem. né? Tudo bem. Agora, Uhum, aqui dentro, né, é a minha zona de prioridade. E aí você vai pautar suas decisões diárias com base nisso, né? É dia a sim. dia, é do acordar a dormir, isso sim, isso não. E também saber falar não, né? Acabei citando aqui, outra coisa é fundamental, Limites. saber Uhum, falar não. Né? Aí você tem toda essa zona de prioridade e de repente vão começar a te chamar para um convívio social mais ativo, happy hour de assim, já não, fazer isso, fazer aquilo. Você sabe que vai comprometer seu sono, seu exercício físico, sua alimentação. Não que não seja bom, né? Mas uhum, aquilo vai conflitar. Então, dentro da sua zona de prioridade, vai ter que ter uma rotina não tão intensa nesse aspecto de vida social mais ativa com esse tipo de integração. Para algumas pessoas, não, isso daqui é primordial. Gosto de estar sim, com gente, gosto de me relacionar, gosto de sair e tudo mais. Então, eu também tenho que ter tempo para isso. Tudo sim. volta para o autoconhecimento, né? Então, cada um funciona de uma Exatamente. maneira. Se eu me entendo, se eu me conheço, se eu me respeito, a chance de eu estar feliz, contente, satisfeito comigo e, consequentemente, no meu trabalho é muito grande, muito maior, né? Naturalmente, isso tende Sim, a acontecer. sim, com certeza. E é isso, acho que os valores eu diria para as pessoas, principalmente, para primeiro definir os seus valores. E aí era isso que estava faltando para mim, né? Quando eu estava no Brasil, eu não tinha tempo para mim. Eu não cuidava da minha saúde, por isso que eu sentia que faltava alguma coisa. E um valor que eu tenho também é conexão. Então eu preciso estar com pessoas que realmente me motivem, que me preencham, né? No sentido de conexões mais fortes. E eu também não estava tendo, porque eu não tinha tempo de sair com meus amigos, conversar com meus amigos, nem com a minha família.
E isso estava acabando comigo. E hoje em dia eu prezo de ligar para os meus amigos, de conviver com os meus amigos mesmo estando longe, né? Que seja ligando, enfim. E montar grupos de assuntos em comum também é muito interessante. Você ter as suas tribos, né? Para os assuntos que você acha importante conversar. Isso. E, e aí fui mexendo os valores. E outro valor meu também é ter projetos pessoais. Eu tenho esse negócio de empreendedorismo em mim. Uhum. Então, Somos eu tô, duas. ao mesmo tempo que eu tô trabalhando para a empresa, e hoje em dia, graças a Deus, eu consegui achar uma empresa que tem os mesmos valores que o meu, Ótimo. e isso é muito importante para as pessoas Importante. também. Valores, Às exatamente. vezes, às vezes você fica, que saco, trabalho corporativo, trabalho corporativo não presta, eu tenho que sair, eu tenho que empreender, nananã. Às vezes nem todo mundo vai conseguir primeiro, e nem sempre é o melhor caminho, não, gente. Acho que o negócio é você achar uma empresa que realmente esteja de acordo com os seus valores. Quando eu alinhei os meus valores em mim e eu entendi, as coisas começaram a acontecer naturalmente para o exterior. Então, eu acabei atraindo para mim essas Uhum. coisas que eu tô emanando, né? Então, graças a Deus, eu achei essa empresa que tem tudo a ver com os meus valores. E eu tô satisfeita nela, porque eu consigo ter saúde, eu consigo ter conexão, as pessoas me respeitam, os valores estão alinhados com os meus e eu tenho tempo para mim. Então, assim, É isso aí. achei o meu equilíbrio, né? Digamos. Sim, sim, é muito importante esse alinhamento de valores com a empresa, porque afinal a gente passa boa parte do nosso tempo ali, né? Isso não Sim. significa que a gente vai se realizar em termos de habilidades e de interesses e em relação àquilo que eu desempenho em termos de função e até o tipo de business da empresa mesmo, Uhum. 100% dentro daquele lugar. Muito pelo contrário, acho que depois que eu tive esse nível de consciência, as coisas ficaram mais leves para mim, porque durante um tempo eu passei a perseguir mais ou menos isso, a querer me encontrar de uma forma completa dentro de um único ambiente, né? Então, ter Não. conexão, conseguir ter alinhamento de valor, ter um bom relacionamento com todas as pessoas, sempre vai ter uma questão ou outra também de Respeito, ponderar, o respeito acho que é primordial, ok? prioridade. Mas por mais que eu não tenha uma série de pessoas ali que de repente estão pensando exatamente como eu, também achar que Nunca não, vai não achar ter, que isso não. nunca vai ter, e Não. por fim, tá desempenhando uma função que você tem 100% de afinidade. É muito difícil todas essas coisas estarem alinhadas. E aí é Sim. onde a gente começa a falar de múltiplas carreiras, de projetos pessoais, estabelecer conexão para fora também, com pessoas de fora. Então, não necessariamente eu preciso estar discutindo e falando dos assuntos que eu tenho interesse quando eu falo no Uhum. aspecto de trabalho, de carreira, de negócios, 100% dentro do meu ambiente. Por isso que é importante a gente estimular as pessoas a olharem um pouquinho para fora também e fazerem, né, essas trocas, essas conexões, os benchmarks, participar de fórum. Sim. Agora, nesse mundo digital, a gente tem muitas coisas e eventos virtuais e tudo. Isso oxigena, porque como você falou, você começa a emanar aquilo volta para você. Ou Uhum. seja, sai um pouco da caixinha. Isso não significa mudar de emprego e ter uma ruptura imediatamente. Não, você pode viver anos Sim. dentro de uma organização desde que ela esteja alinhada com seus valores, aquilo não vai te agredir, né? E aí você Uhum. consegue satisfazer e canalizar a sua energia um pouquinho para outras coisas, de forma que se você estiver trabalhando sua criatividade e olhando para coisas também diferentes e satisfazendo dessa maneira, você vai desempenhar um trabalho melhor na tua função principal, vamos dizer assim, eu vou chamar como principal aquilo onde a gente gasta a maior parte do nosso tempo, né? Onde a gente se dedica e, na Sim. maioria das vezes, onde vem a sua maior fonte de remuneração. Eu, por exemplo, com o projeto pessoal que eu passei a tocar aqui agora, mais focado no Instagram, mas também participação de lives com as conexões, isso trouxe muitos benefícios para a minha função no trabalho. Num primeiro Uhum. momento, parece Igualmente. né? Parece Uhum. estar totalmente Uhum. desassociado. Você fala, uma Não. coisa apartada da outra. Até eu tinha dúvidas e dificuldade de enxergar dessa maneira. Aí depois você fala, poxa, você começa a lidar melhor com o improviso, você melhora as suas habilidades de comunicação, você conhece mais a respeito de outras pessoas e de projetos, das coisas que estão acontecendo no mundo. Isso volta para o Sim. seu meio corporativo, né? Hoje, por Uhum. exemplo, eu sempre fui uma pessoa mais tendenciosa a ser mais perfeccionista com as coisas, mais metódica. Para a gente estar aqui fazendo o que a gente está fazendo, essas coisas vão se conflitar, essas duas habilidades, né? Então eu vou ter Uhum. que estar muito mais vulnerável, Sim. exposta,
lidar com os improvisos e tudo, e se leva para o dia a dia. Ao invés de eu checar às vezes, uma Uhum. coisa 3 vezes, que não necessariamente traz um risco para minha função, tá bom, vamos de primeira. Manda bala e vamos que vamos. Quanto de tempo eu também não economizo na minha função quando eu passo a agir dessa maneira? Né? Uhum. Entre fazer, Exato. revisar, vai e volta, aquela insegurança de fazer as coisas. Então, a gente vai trabalhando mais autoconfiança e quem está ao seu redor se beneficia disso. Por isso que eu Com incentivo certeza. bastante as pessoas para olhar para os seus hobbies e fazer coisas que te tragam um pouco ali, um pouco mais de prazer e satisfação, além da sua função principal no trabalho. Isso é muito importante. Uhum. Concordo plenamente. E isso é muito engraçado você falar, porque eu também percebi isso. À medida que eu vou me desenvolvendo também como mentora, isso acaba refletindo diretamente no meu trabalho. Até a questão de eu me sentir mais segura no trabalho. Isso aí, isso aí, Então tá com certeza. tudo relacionado. Queria também trazer alguma dica de livro, assim, que as Sim, pessoas podem ler relacionado à carreira, propósito, o que que você indicaria? eu vou falar de Para quem quer dois. começar a entender melhor. Para quem quiser começar a entender melhor a respeito disso, principalmente, eu indicaria começar por esse daqui, eu deixei até separado, o Ah, Ikigai, amo. né? Depois, quem Perfeito, quiser, dê um print aqui, mas é bem conhecido também perfeito. essa capa. O segredo dos japoneses aqui para uma vida longa e feliz, então, onde vai explorar a técnica aqui dos 4 pilares para a questão do Sim. mapeamento de propósito, Eu bastante até trouxe aqui interessante. as perguntinhas, se a gente Ah, quisesse passar para as pessoas, para eles legal. anotarem. Uhum, Né? Que são três, o Ikigai traz pode três mandar. pontos importantes, que é aquilo que você ama, então você vai colocar, escrever tudo aquilo que você gosta de fazer, as atividades que você faz no seu tempo livre. É, a terceira é aquilo que você é bom, e uma dica legal é até você pegar o seu currículo, né, e ver quais são as habilidades que você coloca no seu currículo, né, as palavras-chave que você deixa ali. Isso vai te guiar bastante. E também um que eu adoro fazer é perguntar para as pessoas mais próximas o que que elas veem que você tem de bom, né? Perguntar Uhum. para Por que que três elas te pedem amigos conselho? qualidades. Por que Importante. que elas pedem Uhum, conselhos? Exatamente. Eu uhum, vivo fazendo isso, eu adoro. uhum. E o último é o Perguntar, que o né? mundo precisa, perguntar para as pessoas que realmente te conhecem, né? Não vai. Uhum. Convivem com você e tudo mais, Sim. tem tempo de convivência e tudo. E o último é o que o mundo precisa. E isso daí é interessante. Eu fiz até um vídeo sobre isso, falando que tem uma agenda, né, que vai até 2030, que os principais países do mundo se reuniram para decidir os 17 objetivos para mudar o mundo até 2030. Então, é uma agenda com todos os pontos que a gente realmente precisa trabalhar como humanidade para ir para um caminho melhor que a gente do que nós estamos hoje. Então, é bem interessante, até para a gente ver como é que a gente pode colaborar, né? Nesse sentido. Muito bom. Depois dá uma olhadinha, muito legal. E super Muito legal. atual, assim, né? Com Super tendência atual. e tudo. Então, muito importante para a gente se atualizar a respeito disso. E até para as Excelente. pessoas entenderem, né, o que elas podem fazer dentro da Uhum. área delas que realmente vai contribuir, que o mundo realmente está precisando nesse momento. Que tem Então, dá uma utilidade. olhadinha. Porque dentro dos Sim, 10 anos, muita coisa deve mudar e as funções muita. vão ser totalmente remodeladas. Então, muito importante a gente estar atento a respeito disso. Até porque É, a expectativa de vida atual a gente deve ver até para próximo dos 100 anos, né, pessoal? Então, sim. temos bastante tempo pela frente aí, se Isso Deus que eu ia te quiser, com falar bastante também do saúde. profissão e inovação, né? Como é que a gente tá se inovando muito, né, como profissional. O que que se você vê assim como essencial para a gente realmente evoluir profissionalmente, né? Sair da nossa zona de conforto. Então, testar, improvisar. Eu recomendo muito para os jovens experimentar muito as coisas, em termos assim, de profissão, de função, de carreira, atividades, né? Funções mesmo, de fato. Você Uhum, perdeu uma caixinha e está restrito ali a uma única função, viu, testou, poxa, acho que não é bem isso. Começo de carreira é bem um momento para a gente testar, mudar de função, se colocar à disposição, estar muito atento ao que os outros estão fazendo, se coloca à disposição para colaborar, pega um projeto, acumula função, a gente tem gás para isso. Né? E uhum. aí é nesse momento que os ciclos
surgem novas oportunidades, né? Eventualmente você fala, poxa, achei que era por esse caminho, então, na verdade, pode ser que seja uma coisa completamente diferente. Tudo bem experimentar, trocar, testar e não ficar restrito a uma única coisa, se você entender que tem dúvida dentro daquele contexto, né? Então, é Uhum. muito importante isso, de estar aberto a novas oportunidades. Mas para isso precisa sair da zona de conforto. E crescer dói, mas depois vale a pena. Dói. E foi até o que você falou, né? Inovar também é estar sempre fazendo networking, estudando, indo em curso, realmente evoluindo o nosso lado cognitivo, né? De desenvolvimento pessoal. Isso aí. E não ficar só, tá, meu trabalho é isso, e ficar só Conformar. restrito àquela função confortável. Isso também traz uma insatisfação, né? Porque você não vê evolução. Não, Aí você fica ali, não tá se desafiando, não tá aprendendo nada novo. Não tem como ser feliz assim, realmente. Isso eu acho que exatamente. traz muita insatisfação. E as pessoas botam muita culpa na função, né? No trabalho. Ah, que meu trabalho é chato, eu tenho que fazer isso todos os dias. Mas, gente, você com certeza pode explorar dentro da sua empresa, conversar com o seu chefe, fazer alguma coisa nova, testar alguma coisa. Eu acho que as empresas são bem abertas hoje em dia, né? Então, e Em na relação verdade a está faltando isso. profissionais que estejam de fato Prontos. engajados e interessados a viver, porque Uhum. eu vejo muito esse cenário. A gente sempre está trazendo alguma coisa nova, uma ferramenta, precisa de profissionais para apoiarem na parte de engajar, encabeçar aquela mudança, e é mais ou menos aquela frase, né? Aquele vídeo, aquela imagem. Quem quer mudança? Todo mundo Uhum. levanta a Todo mão. mundo. Quem quer mudar? Todo mundo quietinho. Então, eu tenho vivido isso recentemente, inclusive até dentro da minha equipe, passei por um cenário assim de pegar, pedir voluntários para um projeto, vamos ver quem vai explorar essa ferramenta e tudo mais, e silêncio na sala. Então, é onde Uhum. eu faço questionamento, até que ponto a gente de fato quer explorar coisa nova e quer se desenvolver, quer Viver nosso crescer, quer propósito, viver né? nosso propósito, porque a zona de conforto ela é quentinha, ela é gostosa, mas ela também é perigosa, né? É, Não é definitiva, exatamente. certamente não é. Não. Então, vamos E acho colocar que a as cara no pessoas devem sol. achar muito que propósito é muito é fácil. Quando eu achar meu propósito, tudo vai ser fácil, vai ser Tem lindo, que não explorar. preciso fazer esforço. E não é verdade, gente. Propósito é sair da zona de conforto, é explorar.